Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 18 de outubro, e a igreja hoje nos apresenta a festa de São Lucas Evangelista, o grande médico grego, amigo de Paulo, que esteve com os discípulos e relatou todos esses fatos extraordinários da vida de Jesus para nós, inclusive esteve também com a própria Virgem Maria. Então vamos iniciar esse nosso momento contando também com a intercessão de São Lucas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, eu te convido a tomar em mãos o Evangelho, que está no texto dele, do próprio Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, celebrando hoje a festa de São Lucas Evangelista, nós vemos Lucas que nos apresenta esse texto do envio dos 72 discípulos. Jesus anteriormente tinha enviado os 12, tinha lhes dado o seu Espírito para que eles pudessem curar, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, enfim, perdoar pecados, fazer tudo aquilo que o próprio Jesus fazia. E o próprio Senhor diz que eles fariam coisas muito maiores. Jesus agora envia 72. Aqueles outros tantos homens e mulheres que o rodeavam sempre, que acreditavam na sua palavra e que agora também fazem a experiência de serem enviados pelo Espírito de Deus e com o Espírito de Deus a proclamar o Evangelho. Quantas curas, quantos milagres, quanta conversão, quantas coisas não devem ter estes homens e mulheres presenciado naquela missão que fizeram em nome de Jesus. Quantas maravilhas seus olhos não contemplaram. E por quê? Porque foram anunciar o Salvador. Foram anunciar a palavra de Deus. Eu e você somos parte do grande número dos discípulos do Senhor. Nós não somos mais 72, nós somos bilhões. Mas é preciso que nós nos perguntemos: destes bilhões que nós somos, todos estamos fazendo missão? Todos estamos anunciando Jesus? Porque há uma série de cristãos que só aparecem nas estatísticas, mas não aparecem no trabalho pastoral. Há uma multidão de católicos que se diz católica, mas que nem mesmo frequentar a casa de Deus aos domingos frequenta. Como é que alguém pode se dizer cristão, discípulo do Senhor, fiel seguidor dele, se não busca o Senhor nos sacramentos, na oração, na meditação da palavra, na caridade fraterna? Como? Isso é uma incoerência. É uma incoerência. Os homens hoje estão cheios de si mesmos, mas vazios de Deus. Preenchem-se de conhecimentos humanos, mas desprezam a sabedoria de Deus. Conhecem dezenas de teorias, mas desconhecem a palavra de Deus. Como pode haver uma pregação sincera e a transformação do mundo se aqueles que foram enviados ao mundo, eu e você, não estamos fazendo o que deveríamos fazer? Há um relato dos antigos egípcios que, segundo os escritos, quando o sacerdote egípcio ia oferecer o sacrifício aos seus deuses, por detrás dele estava sempre um servo que ficava repetindo a mesma frase:
faça o que tens que fazer. Faça o que tens que fazer. Ou seja, estava ali lembrando ao sacerdote que ele estava naquele lugar, naquele templo dedicado ao Deus tal, para oferecer o sacrifício. Portanto, seu coração, sua alma, todo o seu ser deveriam estar naquele ato. Nós precisamos ouvir o que o nosso anjo da guarda, o que Deus, por meio de seus profetas, o que a palavra, o que os santos e santas, o que a doutrina da igreja nos convidam e nos mandam realizar. Testemunhar Jesus. Como pode o mundo crer se nós que somos os discípulos não damos testemunho? Se a nossa vida não é aquilo que deveria ser. Então, portanto, nós deveríamos atentos ouvir. Faça o que tens que fazer, ou seja, pregue a palavra. Viva como tens que viver, ou seja, como um verdadeiro cristão. Vá aonde deves ir, ou seja, onde o Senhor te mandar. Evite ir a tais lugares, ou seja, onde o Senhor não quer que você esteja para que não se perca a sua fé e a sua vida. É preciso ouvir a voz de Deus, para que sejamos de fato quem Deus deseja que nós sejamos, esvaziados de nós mesmos e preenchidos pela sua sabedoria e o seu Espírito. Foi isso que os discípulos vivenciaram. Eles não levaram bolsa, não levaram sacola, não levaram 2 túnicas, não levaram nada. Ou seja, levaram a mensagem de Deus. E o necessário Deus providenciou. Mas nós hoje estamos numa espiral contínua, interminável, em que o homem precisa buscar, confiando única e exclusivamente nas suas próprias forças e desprezando a providência de Deus. Deus não decepciona. Deus não falha. Deus não erra. Deus não deixa de cumprir as suas promessas. Acredite nisso de uma vez por todas. Deus é fiel. Quem não presta somos nós. Os infiéis somos nós. Quem não cumpre a vontade de Deus, quem não cumpre os mandamentos, somos nós. Porque o Senhor permanece fiel à sua promessa. Então é preciso que nós também, fiéis à promessa do Senhor, sejamos fiéis ao cumprimento dessa promessa na nossa vida. Precisamos ser autênticos. Nós não estamos num tempo mais de aparências, nós precisamos de homens e mulheres autênticos. As fileiras do nosso exército precisam estar recheadas de soldados autênticos, verdadeiros, que queiram de fato cumprir as ordens do grande general, que é Jesus. Receba agora a bênção final. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.